Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em cada coração e que a bondade de Deus elasteça a sua misericórdia em relação a cada um de nós. Que o Senhor olhe para cada família que está enlutada por conta do Covid-19 e mesmo aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que o Senhor esteja trabalhando em seus corações, em suas vidas. Esse é o desejo do meu coração. Hoje eu quero estudar com vocês a epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola do apóstolo São Paulo, discipulando, orientando a Timóteo, seu pupilo, seu discípulo, pastor, provavelmente na igreja de Éfeso, e para quem ele tem uma preocupação enorme de preparar, de orientar, de dar uma sensação de cobertura pastoral, para que Timóteo ali naquela comunidade não se sinta só, nem desorientado. Eu quero convidá-los a estudar essa epístola. Não vai dar para a gente fazer de uma só vez, então eu quero tentar fazer capítulo por capítulo, para que você possa degustar esse conteúdo de modo que traga crescimento, saúde espiritual e paz para o seu coração. O primeiro capítulo, portanto, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a abertura da sua epístola, o prefácio e a saudação. Portanto, Paulo se apresenta como autor dessa epístola e remetente da mesma, e o receptor dessa epístola é Timóteo. Como já sabemos, Timóteo é seu aprendiz no ministério pastoral. Essa é uma epístola pastoral, está classificada entre as pastorais, e todo o seu conteúdo visa o crescimento, visa a orientação, a fortificação, e Paulo dá noções básicas para o ministério de quem quer que deseje executar o episcopado. E como eu costumo fazer, eu quero já ir comentando à medida que vou lendo a epístola. Então Paulo, ele se diz apóstolo de Jesus Cristo, e ele tem o seu apostolado firmado nessa base, nessa certeza. Ele não quer vínculo com nenhuma outra estrutura, senão o próprio Cristo. E ele diz que recebeu um mandado de Deus. Foi uma ordem, é uma ordenança que lhe sobrevém, da qual ele não pode recalcitrar, nem recuar, porque os aguilhões de Deus estão nas suas costas, as lanças de Deus, as flechas de Deus estão apontadas para ele, e ele se sabe devedor do amor para com os gentios. E agora ele diz: por mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele olha para Jesus como a nossa esperança. Ele foca em Jesus como fonte dessa esperança. Esperança relacionada às sofreguidões da vida, do mundo, os apertos, as circunstâncias adversas, as lutas que todo cristão atravessa em todo o mundo. E ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa expressão, filho na fé, ela tem
o sentido do discípulo, aquele que foi gerado nas minhas entranhas, aquele que eu gerei com a pregação e o ensino e a doutrina do Evangelho. E custou dores para ele a gestação e a geração desse filho na fé. E é verdadeiro filho porque foi gerado por ele e não por outros. E ele diz graça, misericórdia e paz. Desculpa a cacofania. Ele diz graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa graça que vem de Deus, essa misericórdia que vem de Deus, essa paz que vem de Deus e de Cristo Jesus esteja sobre os nossos corações. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai, é nosso Pai, a quem devemos honra, e de Jesus Cristo, que é nosso Senhor, Salvador, esperança e Senhor. O apóstolo Paulo prossegue dizendo: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Observem que agora o assunto pós-prefácio e saudação, ele começa o conteúdo para falar das falsas doutrinas e o evangelho da graça, bem como falar do bom combate, um combate legítimo da fé. E ele vai situar a sua epístola num contexto histórico, num contexto geográfico. Histórico porque ele está se referindo a um período que ele estava de viagem para a Macedônia. E se a gente faz uma pesquisa mais especializada, a gente encontra esse período em que, na historicidade do próprio apóstolo Paulo, ele está se deslocando para a Macedônia a fim de pregar o Evangelho. E ele estabeleceu que Timóteo ficasse pastoreando Éfeso, como eu disse, igreja que certamente foi fundada pelo apóstolo João, e se não por ele, ele esteve lá ministrando e pastoreando. Agora Timóteo que está em uma dessas bases, pregando o Evangelho, e ele recebe de Paulo a orientação que advirta, que venha falar para alguns, que não ensinem outra doutrina. É claro que já tem uma liderança pujante, pregando o Evangelho na Macedônia, na Acaia, na Grécia e pelo mundo. E ele diz a Timóteo que cuide para que a essência do Evangelho não seja transformada, para que não haja nessa semente transgenia, a transgenização, a mudança na essência, acoplando o Evangelho a falsas doutrinas, jungindo o Evangelho a coisas que são dos homens, questões que surgem de fábulas, de genealogias intermináveis, de discussões tolas, inócuas, não edificantes, não frutuosas, não frutíferas. Que se prega o Evangelho em essência, o Evangelho puro, do jeito que nós recebemos de Jesus, com suas metáforas, com suas parábolas, com as suas estruturas simples, como nos foi dado. Porque a salvação depende da ação do Espírito Santo e não um conjunto de palavras técnicas ou bem elaboradas. Com isso não estou dizendo que a gente deve ter precariedade na pregação, mas ele diz que a gente deve fugir das questões genealógicas, das fábulas, misturar fábulas com o Evangelho. E ele diz, eu estou fazendo isso agora, eu estou pregando o Evangelho da edificação de Deus, que consiste na fé pura. É isso que eu estou fazendo agora. No verso 5, ele diz, ora, o fim do mandamento, a finalidade
do mandamento é o amor, é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eis aqui o tripé do Evangelho e da vida cristã que se deve viver. O Evangelho que é pautado no amor puro. O Evangelho que consiste de uma consciência boa, a boa consciência sem culpa, sem ira, sem inveja, sem ciúmes, que vem da pureza, do desejo da pregação do Evangelho para que vidas sejam restauradas, edificadas. E ele fala de uma fé não fingida, porque é possível fingir a fé. Uma fé não fingida, um amor não fingido, uma consciência não fingida, um Evangelho sem fingimentos. É esse o propósito. Ele diz, do que se desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, porque a gente se afasta do Evangelho puro, a gente abre portas para discussões tolas e as contendas surgem, as divisões, as facções, as emulações, os apartheids dentro das comunidades cristãs, surgem por causa dessas querelas humanas e por causa de muitos rastaqueras que se promovem e promovem a sua própria imagem como verdadeiros ídolos dentro do contexto cristão. E as contendas surgem, e pessoas morrem, se afastam, e adoecem, se entristecem. Paulo diz, querendo ser doutores da lei, eles querem ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Isso aqui parece-me uma redundância. Ele está combatendo essas pessoas que são falastrões, não entendem o que estão falando, querem falar bonito, falam difícil, falam de coisas que não compreendem e, portanto, se perdem. E ao invés de gerarem paz, vão gerando contenda no altar. O altar se transforma num foco, num lugar de origens, de dissimulações, de contendas, por causa dos interesses pessoais que estão partindo dali. Sabemos, porém, que a lei é boa, disse Paulo, e se alguém dela se utiliza legitimamente, isso é maravilhoso, a lei do Senhor é boa. Se você faz uso dela legitimamente, nada é contra você. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Olha que coisa linda. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e os homicidas. Eu quero debulhar isso. A lei não é feita para os justos. O homem justo, que vive numa boa consciência, no amor, na fé e na prática do bem, ele não precisa da lei. Ele não mata. Então ele não precisa da lei que diga não matarás. Ele não precisa. Quem precisa dessa lei é o homicida. A lei foi posta por causa dessa qualidade de gente. Os injustos precisam da lei. Os obstinados precisam da lei. Os ímpios e pecadores precisam da lei. A lei é dada para os profanos, irreligiosos. Ser religioso não é uma coisa que a Bíblia reconhece como ruim. Aqui, a lei é para os irreligiosos, aqueles que desprezam a religião. Porque a religião é uma normatividade, é uma orientação para o bem, para a vida. Mas há pessoas que não querem nenhum vínculo com isto, porque elas querem continuar seguindo a depravação. Eles são
parricidas, matadores dos pais, assassinos, matricidas, matam as mães, são homicidas, eles matam outras pessoas. A lei é para essa gente. No verso 10, Paulo diz: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, sequestradores, para os mentirosos. A lei é para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Fornicários são aqueles que estão envolvidos na prática do sexo fora do casamento. Sodomitas são aqueles que estão na prática homossexual. Roubadores de homens são sequestradores. Mentirosos são aqueles que torcem a verdade. Perjuros são aqueles que afirmam coisas que não viram, falam mal de alguém. Enfim, ele diz que aqueles que são contrários à sã doutrina, a lei é para essas pessoas. E no verso 11 ele diz: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O evangelho da glória de Deus, bem-aventurado. Que coisa linda, o evangelho de Deus deve ser recebido com amor. Ele é simples, ele é genuíno, ele é puro, ele é de boa consciência, ele é da fé. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Que honra maravilhosa é essa que Paulo está tratando agora, o estar no ministério. Que privilégio servir ao Senhor. Você recebeu um dom da parte de Deus, zele por ele. Dom da palavra, dom do ensino. Você louva ao Senhor, mas tem pessoas que receberam um ministério, de presidir, de ensinar, de servir. O episcopado, pastorado, o apostolado. Você é um evangelista, é um profeta. Que privilégio é isso? E, obviamente, isso tem a ver com uma decisão do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele espera que sejamos fiéis a Ele no cumprimento do nosso ministério. Paulo, no verso 13, vai dizer: a mim, que dantes fui blasfemo. Olha que mudança. Perseguidor e opressor. 3 características aqui que Paulo define de si mesmo: blasfemo, perseguidor e opressor. Eu fui isso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E ele diz que a graça de Deus, nosso Senhor, superabundou com a fé, o amor que há em Cristo Jesus e trouxe-o para o ministério, para a palavra, para a vida nova em Cristo Jesus. Todos nós estamos vindo de algum lugar das trevas. Todos nós estamos vindo de algum lugar da insignificância. Todos nós estamos vindo de algum lugar da ignorância. E Cristo Jesus nos deu o farol para iluminar o caminho e nos trouxe, por graça e bondade, para o lugar onde estamos, na sua presença, na sua casa, no seu reino e no mundo. E Paulo diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Ele não está mentindo, ele não está alterando nada. Não importa quem ele foi lá atrás, importa o que no novo nascimento Deus construiu. E agora, ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a essência do Evangelho, esse é o coração do Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar
os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse isso na geração dele, e eu digo agora, na minha geração. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Jesus fez isso em mim, na sua vida, meu querido irmão, por causa das pessoas que vão crer. As pessoas vão olhar para você, vão ouvir sua palavra, sua pregação, seu testemunho, os milagres de Deus na sua vida e através da sua vida. E elas vão crer, o propósito é esse. Deus fez você quem você é por causa dos outros. Esse verso 16 está dizendo isso para mim, que Deus fez você quem você é, para alcançar a outros. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Essa é uma canção, uma doxologia no meio do texto. Ao Rei dos séculos. Quem é o Rei dos séculos? O Senhor Jesus, o Deus eterno. Ele é imortal. Ele está dizendo, a morte não venceu. Ele ressuscitou. Ele é invisível agora. Porque ele está sentado à direita de Deus, governando do seu trono. É o único Deus. Há um único Deus. Não há nenhum outro Deus além dele. Seja honra e glória para todos sempre. Eu gosto dessa visão de Paulo. O único Deus. Lá em Romanos ele disse que as nações, através de suas religiões, estão tateando, tentando encontrá-lo. É a ele que estão buscando na ignorância. É a ele que desejam encontrar. E ele sela com um amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Agora ele volta o olhar para Timóteo e diz, eu estou te conferindo um mandamento que eu recebi do Senhor. Aquilo que ele vai dizer lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, na situação da ceia. O que eu recebi do Senhor. Eu estou traditando isso. Eu estou transmitindo isso. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Quais foram as profecias que Timóteo recebera? Palavras proféticas de pastores e líderes e profetas e apóstolos que impuseram as mãos sobre ele e declararam desde a sua juventude, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um profeta, você vai ser um pregador da palavra. Palavras dadas por homens segundo o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, zela disso, cuida disso, milita a boa milícia dessas palavras proféticas, proativas, positivas a teu respeito. Não abra mão dessa militância. Tem gente deixando a militância do Evangelho para se envolver com todo tipo de partidarismo político, religioso e de toda outra sorte. E cometendo agravo terrível contra o que Deus fez em suas vidas. Quando o homem se afasta da militância do Evangelho, se perde nas outras militâncias. É preciso ter um caráter muito consolidado para poder transitar nas outras militâncias sem limitar o Evangelho. E Paulo diz, conservando a fé. Timóteo, conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, por rejeitarem a boa consciência e rejeitarem a fé, naufragaram no amor, na fé
na vida cristã e na consciência. Quando ele fala conservando a fé, está falando da postura em relação ao Evangelho. E quando ele fala de uma boa consciência, está falando do caráter, da postura de responsabilidade pertinente ao bom testemunho em relação à vida cristã. O estar aí no mundo, como disse Heidegger. O ser aí no mundo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E vejam as vossas boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus 5,13 fala disso. A boa consciência tem a ver com você não ter um coração invejoso, raivoso, iracundo, maldoso. A boa consciência tem a ver com a pureza do Evangelho, com o caráter trabalhado pelo Evangelho. Nós todos falhamos, bem verdade. Mas Paulo diz que a gente deve lutar, militar por isso, pelejar por isso, para que a gente não naufrague na fé como muitos naufragaram, porque acharam que a fé tinha a ver com lucro financeiro e esqueceram da boa consciência, da pureza e da própria fé em si. Porque tem muita gente pregando o Evangelho da fé e não possui fé no Evangelho. Que contradição sórdida. Conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Sabe o que é naufragar, irmão? É você pegar uma embarcação e ir para o meio do mar, e sua embarcação virar, e você ficar lá, no meio das águas, pendurado num pedaço de isopor, de pau, de boia, de seja lá o que for. E muitos morreram, não tiveram a sorte de voltar, não tiveram em que se apegar. E entre esses foram Himeneu e Alexandre. Paulo vai trazer agora um testemunho particular para Timóteo, de duas pessoas que Timóteo conhecera, pregadores, ensinadores do Evangelho, gente que andava na igreja, gente que andava no Evangelho. Himeneu, Timóteo sabia quem era, ouvira falar. Lembra de Himeneu, que estava firme, que começou bem, e que depois naufragou na fé e se perdeu. Lembra de Alexandre, o latoeiro. Esse Alexandre certamente é o latoeiro. Aquele que estava na igreja, mas ainda fazia os santinhos para vender no mercado. Esse Alexandre é aquele que Paulo dá testemunho dizendo: esse me deu muita dor de cabeça. Tem gente que vai lhe dar dor de cabeça dentro da igreja, no seu ministério. Está com você, mas o coração dele não está em Deus. Desviou-se. Alexandre e Himeneu são essas figuras, os quais entreguei a Satanás. Essa é a forma do tratamento, da poda, que o Evangelho de Paulo comporta. Nós hoje, dependendo da denominação que você está, existe eliminação, exclusão, exoneração, excomunhão, execração e até aos níveis de apedrejamento e lançar no inferno. Mas o que Paulo está dizendo é: eu os entreguei, os quais eu entreguei a Satanás. Mas é estudando o próprio Paulo que você vai entender. Não é que Paulo os entregou para irem para o inferno, não. Quando Paulo fala essa mesma sentença lá em Coríntios, no capítulo 6 ou 7, acerca de um rapaz que estava tendo problemas com o seu pai, ele diz para que Satanás aflija o corpo como afligiu a Jó, mas que a pessoa seja salva pelo sofrimento, e o sofrimento vai trazer um arrependimento e a cura. A intenção é essa, é a disciplina, para que aprendam a não blasfemar.
Então, entregar a Satanás aqui é uma forma pedagógica de aprendizado pelo sofrimento. Mas não é para que a pessoa se perca e vá para o inferno. Aqui está o sentido, para que aprendam a não blasfemar. Há uma ideia de crescimento, há uma ideia de mudança. Então, queridos, que Deus os abençoe. Eu oro para que esta palavra contribua com a sua fé, com o seu desejo de servir a Jesus por amor, com boa consciência, bom caráter e, acima de tudo, com a fé no Evangelho essencial. Fiquem com Deus. Um Evangelho genuíno.